caminho para a cabana dos Gaunti foi rápido. Com um estalo de aparatação conjunta, o grupo surgiu em meio a uma floresta densa e sombria. O ar ali era pesado, carregado de uma magia de decadência e ódio que parecia sufocar a vegetação ao redor. Capítulo 12. O legado de sangue e a pedra da ressurreição diante deles. As ruínas da cabana dos Gaunt pareciam uma ferida aberta na terra. Harry sentiu um puxão magnético em seu peito. Era a magia da Sonserina reconhecendo o solo de seus ancestrais. Cuidado, pai, alertou Jane, parando a poucos metros da entrada apodrecida. No futuro que eu conheço, o diretor Dumbledore veio aqui sozinho. Ele viu o anel e, em sua sede de poder pela pedra da ressurreição, tentou pegá-lo. A maldição gravada no ouro apodreceu a mão dele em segundos. Foi o começo do fim para ele. Hermione apertou a mão de Harry, os olhos cheios de preocupação. Harry, se Dumbledore, com toda a sua experiência, não conseguiu desarmar a maldição. É aí que o diretor se enganou, já que interveio, chutando uma pedra com indiferença. Dumbledore era um mestre em magia, mas ele era um invasor. Ele não tinha o sangue. Ele tentou arrombar a porta de uma casa que não o pertencia. Harry deu um passo à frente. Ele sentia a maldição pulsando, uma névoa esmeralda tóxica que protegia o pequeno objeto de ouro escondido sob o assoalho. Mas, conforme ele se aproximava, a névoa, em vez de atacá-lo, começou a se curvar, como se prestasse uma reverência. Jane está certa. Harry murmurou, sua voz ganhando um tom sibilante, a língua das cobras fluindo naturalmente de sua boca. A armadilha é letal para qualquer um, exceto para um membro da família Sonserina. Harry estendeu a mão. Hermione prendeu a respiração, pronta para gritar, mas nada aconteceu. Quando os dedos de Harry tocaram o anel com a pedra negra incrustada, a maldição de morte simplesmente se dissolveu em um suspiro de fumaça inofensiva. A magia reconheceu seu mestre por conquista e linhagem. Viu só? Jaque sorriu. Sangue real tem suas vantagens. Harry levantou o anel. A pedra da ressurreição brilhava com um brilho frio e cinzento. Por um momento, ele sentiu o desejo avassalador de girá-la, de ver seus pais, de ver Sirius se algo desse errado. Mas ele olhou para Jane e Jaque, seus filhos, o seu futuro vivo, e sentiu que não precisava de fantasmas. O veneno, Jaque, pediu Harry. Na mão, pai. Harry colocou o anel sobre uma pedra plana. Ele desembainhou a espada de Grifinória. Desta vez, ele não sentiu ódio, apenas a determinação de encerrar um ciclo de dor. Com um golpe preciso, a lâmina atingiu o aro de ouro, evitando a pedra. O grito de Voldemort que saiu do anel foi o mais alto de todos, um rugido de agonia que fez os pássaros da floresta voarem em pânico. Quando a fumaça negra se dissipou, o anel estava partido, a Horcrux destruída, mas a pedra da ressurreição permanecia intacta. 3 das 4 âncoras principais se foram. Jane anunciou, olhando para o horizonte, na direção de onde ficava Hogwarts. Agora só resta o diadema de Rowena Corvinal. E é lá que o confronto final vai acontecer. Dumbledore ainda deve estar no castelo, mesmo que a Ordem o tenha abandonado, disse Hermione, pensativa. Ele vai tentar se refugiar na escola. Deixe que tente, Harry disse, guardando a pedra da ressurreição em uma bolsa de couro. Eu sou o herdeiro de Hogwarts. Ele é apenas um inquilino que se esqueceu de pagar o aluguel. Está na hora de voltarmos para casa e expulsá-lo de vez. Hogwarts não foi feito pelo expresso, nem por carruagens puxadas por testralhos. Harry usou seu direito de sangue para aparatar diretamente nos portões de ferro do castelo, que se abriram com um som de harpa ao sentirem a presença do verdadeiro dono. Capítulo 13. O retorno do rei e o diadema de vidro. O pátio de entrada estava deserto, mas o castelo parecia vivo. As tochas brilharam mais forte e as armaduras de cavaleiros se curvaram conforme o grupo passava. Harry, Hermione, Jane e Jaque caminhavam com uma determinação que fazia o próprio ar vibrar. Ele está lá, disse Jane, apontando para a torre de astronomia, mas logo balançando a cabeça. Não,
Ele está no grande salão. Ele está tentando convencer os professores de que você foi sequestrado por forças obscuras. Pai, deixe que ele fale, disse Harry, os olhos fixos na escadaria. Jack, você e Jane vão para a sala precisa. Vocês sabem exatamente onde o diadema está escondido. Eu e Hermione vamos dar as boas-vindas ao diretor. Pode deixar, coroa. Jack bateu uma continência travessa. Vamos pegar aquela tiara empoeirada antes que você possa dizer quadribol. As crianças correram para o 7º andar, enquanto Harry e Hermione se dirigiram às portas duplas do grande salão. Com o aceno da varinha das varinhas, as portas se escancararam com um estrondo. Lá dentro, o corpo docente estava reunido. Minerva McGonagall, Flitwick e Sprout ouviam Dumbledore, que parecia pálido e cansado, mas ainda tentava manter sua aura de autoridade. Harry, exclamou Minerva, levando a mão ao peito. Graças a Merlin você está bem. Alvo disse que você tinha sido levado por... Por quem, Minerva? A voz de Harry cortou o salão como um chicote. Por mim mesmo. Ou pela verdade que o diretor tentou esconder. Dumbledore levantou-se, mas antes que pudesse falar, um grito de Fênix ecoou, porém não era Fox. Uma luz azul safira desceu do teto. O espírito de Rowena Corvinal manifestava-se através da magia das paredes. Nesse momento, Jane e Jack entraram correndo lateralmente, segurando o diadema de Rowena. Ele estava envolto em uma bolha de proteção mágica. A última âncora do castelo. Jane anunciou para todos os professores. Vejam o que o seu diretor permitiu que apodrecesse dentro destas paredes enquanto ele brincava de Deus com a vida de um órfão. Harry não esperou. Ele convocou a espada de Grifinória e, com um movimento fluido, atravessou a joia central do diadema. O último fragmento da alma de Riddle preso em um objeto gritou. Uma fumaça negra em forma de serpente tentou atacar Harry, mas foi repelida por um escudo de luz que emanava de Hermione, que segurava a mão de Harry com força. Acabou, alvo, disse Harry, enquanto as cinzas da Horcrux caíam no chão. Voldemort agora é mortal. Não há mais Horcruxes. E você? Você não tem mais castelo. Harry, você não entende o sacrifício necessário para o bem maior. Dumbledore começou, a voz trêmula. O bem maior nunca incluiu o sofrimento de uma criança e a manipulação de almas. Harry deu um passo à frente, e a coroa de luz de Corvinal brilhou acima de sua cabeça. Como herdeiro de Hogwarts, eu revogou seu acesso. Eu o demito e o expulso destas terras. Saia, antes que o castelo o force a sair. As pedras do chão começaram a tremer. Dumbledore olhou ao redor e viu que os outros professores haviam baixado suas varinhas. Ele estava sozinho. Sem Fox, sem o apoio dos fundadores, sem o seu peão. Ele apenas baixou a cabeça e desapareceu em um feixe de luz cinzenta, banido pelo próprio castelo que ele pensou governar. Jack quebrou o silêncio com um assobio. Uau! Isso foi intenso. Mas, ei! Agora que o vovô sumiu, a gente pode comer? Estou morrendo de fome e a comida de Hogwarts de 1995 cheira muito bem. Harry riu, uma risada genuína que ele não sentia há muito tempo. Ele olhou para Hermione, Jane e Jack. O futuro está seguro agora? Perguntou ele. Jane sorriu e olhou para o próprio relógio de bolso, que agora brilhava com uma luz dourada constante. Mais do que seguro, pai. O futuro agora é de vocês. Epílogo. O ciclo se completa. 9 anos haviam se passado desde que o brilho prateado no Largo de Grimmauld mudara o destino do mundo bruxo. A guerra contra um Voldemort mortal durou pouco mais de um mês após a queda de Dumbledore, e a reconstrução da sociedade sob a liderança de Harry e Hermione Potter Granger foi marcada por uma era de transparência e justiça que Hogwarts nunca vira antes. No quarto principal da mansão Potter, o sol da manhã entrava suavemente pelas janelas, iluminando as estantes de livros que Hermione fizera questão de instalar. Harry estava sentado na poltrona, observando com um sorriso cansado, mas imensamente feliz, a cena à sua frente. Hermione segurava nos braços um pequeno embrulho de mantas azuis.
O bebê tinha acabado de abrir os olhos, olhos verdes penetrantes, exatamente como os de Harry, e um tufo de cabelo negro já bagunçado antes mesmo de ele aprender a sentar. Ele é perfeito, Hermione, sussurrou Harry, inclinando-se para beijar a testa da esposa. Ele tem a sua energia. Hermione riu baixinho, ajeitando o bebê. Já sinto que ele vai nos dar muito trabalho. A porta do quarto se abriu com um estrondo controlado, e uma menina de 4 anos, com cabelos castanhos volumosos e olhos verdes brilhantes, entrou correndo. Jane, a pequena Jane desta linha do tempo, subiu na cama com a agilidade que Harry conhecia bem. Eu posso ver? Jane perguntou, os olhos arregalados de curiosidade. É o Jack? É o seu irmão, querida. Harry a ajudou a se sentar ao lado de Hermione. Jack Sirius Potter. Jane olhou fixamente para o bebê por um longo momento. Uma expressão de reconhecimento estranha, quase como um eco de uma memória que ela não deveria ter, cruzou seu rosto infantil. Ela tocou a mãozinha do bebê, e o pequeno Jack agarrou seu dedo com força. Ele é engraçado, disse Jane, dando um sorriso travesso que fez Harry e Hermione trocarem um olhar cúmplice. Acho que vamos fazer muitas travessuras juntos, papai. Harry sentiu um arrepio de nostalgia. Ele se lembrou da Jane e do Jack que vieram do futuro, os jovens que arriscaram a própria existência para salvá-los das manipulações de Dumbledore e da traição de Gina. No momento em que Voldemort fora derrotado, eles desapareceram em um brilho dourado, voltando para uma linha do tempo que agora era segura e feliz. Ele sabia que, em algum lugar do multiverso, aquela Jane e aquele Jack estavam orgulhosos. E aqui, nesta nova realidade, ele teria a chance de vê-los crescer sem o peso de profecias ou sacrifícios. O que foi, Harry? Perguntou Hermione, percebendo o olhar distante do marido. Harry abraçou sua família, sentindo o calor e a paz que outrora pareciam impossíveis. Nada, respondeu ele, sorrindo. Só estava pensando que, finalmente, o futuro é exatamente como deveria ser. Longe dali, em um quadro na parede da mansão, a pedra da ressurreição e a varinha das varinhas permaneciam guardadas, não como ferramentas de poder, mas como relíquias de uma guerra que nunca mais voltaria. A história dos Potter Granger estava apenas começando, e desta vez, eles eram os únicos autores de seus destinos.